Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós beberei do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, queridos e amados irmãos, festa de São Tiago, dito o maior, entre o filho de Zebedeu e Salomé, irmão mais velho de João, o evangelista, com que foi chamado entre os primeiros discípulos por Jesus e foi solícito em segui-lo. É sempre colocado entre os 3 primeiros apóstolos, pronto, impetuoso, de caráter e de figura entre os prediletos do Mestre, como o irmão Pedro e André. Assiste à cura súbita da sogra de Pedro, a vivificação da filha de Jairo, a transfiguração de Jesus no Tabor. Com os outros 3, interroga Jesus sobre os tempos preguiçosos do fim. Depois, com Pedro e João, é chamado por Jesus a viajar no Getsêmani. Visou com ambição aos primeiros postos no reino, garantindo estar pronto para tudo, e suscitou a reação dos demais apóstolos e a advertência de Jesus no sentido de outro primado, o do serviço e do martírio. A profecia que então Jesus lhe fez, prenunciando
que haveria de beber com ele o cálice do sacrifício. Realizou-se plenamente ao ser Tiago o primeiro dentre os apóstolos a dar o sangue pelo Senhor, tendo sido decapitado por Herodes Agripa I durante as festas pascais. Segundo a antiga tradição, teria sido o evangelizador da Espanha. São Tiago teve um culto extraordinário em Compostela, na Espanha, a qual teve como protetor de sua fé e liberdade contra os mouros. Esse santuário tornou-se para a Europa um dos maiores lugares de peregrinação na Idade Média e depois. Podemos entender, queridos e amados irmãos, o anúncio de Jesus no Evangelho é cheio de esperança no término de sua missão. Não está a morte, mas a vida. Não o mal, mas a vitória. Não a derrota, mas a glória. Como Jesus e os discípulos não devem visar ao êxito, brigando entre si pelos primeiros lugares, deverão buscar unicamente a vontade de Deus, pondo-se a serviço dos homens, fazendo-se pequeninos, dando aos outros a própria vida. Isto acarretará a humilhação e insucesso perante a opinião pública. É natural que os apóstolos não tenham compreendido essa fala, assim como não a compreendemos a lei fundamental que Jesus dá aos discípulos. Subverte os valores humanos, naturais, mas com sua própria vida mostrou o Senhor que esta lei é realizável. Ele não veio para ser patrão, mas servo, e o seu serviço foi ao extremo, até a morte, aceitada por amor. Todo verdadeiro discípulo segue este modelo. Deus seja louvado na sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua saúde, seus estudos, todos os seus projetos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.